apresenta a Deus sua queixa contra Israel. Israel estava perseguindo Elias. O Senhor mataram os vossos profetas e rasaram as vossas santuários. Só fiquei eu e querem me tirar a vida. Pois bem, o que lhe responde o oráculo divino? Reservarei para mim 70.000 homens que não dobrarão o joelho diante de Baal. Aquela história lá do exílio. Assim também hoje sobrevive um resto escolhido por graça. Está vendo? Está vendo que eu não tenho mérito nenhum de gargantear que nenhum homem perante Deus pode se justificar a si próprio, como tanto tentaram se justificar e foram descredenciados da raça de Abraão. Mas se é por graça, já não mais é na razão das obras. O que serve as minhas obras? Sim, eu estou em prática, mas eu nunca posso vangloriar que ela é minha. Ao contrário, a graça já não seria graça. Que conclusão tiramos de tudo isso? Que Israel buscou, não conseguiu. Por que não conseguiu? Mas os escolhidos conseguiram. O resto, quem é fiel para sempre. Os outros foram endurecidos conforme a palavra da Bíblia. Deus lhe deu um espírito insensível, olhos para não verem, ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz também que sua messe seja para eles uma armadilha, uma cilada, uma ocasião de queda e um justo castigo, que seus olhos se escurecem para que não vejam e façam sempre curvar o torso. Ou seja, a obra contaminada de Deus perpassa todas as orações, mas não somos nós que somos juízes da obra de Deus. Eu não posso ser juiz de tudo isso que eu acabei de dizer. Que o povo que ficou cego, porque essa cegueira era uma noção de dois povos que Abel, Caim não ofereceu as primícias. E esse não oferecimento, você vê que nós vamos observar que o irmão de Ló, ao fugir de Sodoma e Gomorra, depois nós vamos falar nesse fato aqui, não dá para colocar nesse vídeo aqui, que são duas pessoas que têm uma essência miraculosa diante de Deus, que preserva a essência, gente que preserva a essência original antes do pecado. A corrupção do pecado para isso deletou a graça de Deus, mas como diz aqui, Deus não abandona a sua obra. Então você estranhamente quer fazer justiça com as próprias mãos, os assassinatos, os estupros, a desigualdade dentro da família, o conflito dentro da família, a separação. Isso já é uma causa que eu estou. Por que você está relatando isso agora, São Pedro? De todos esses conflitos, arrancando lá, porque esse conflito continua nos nossos tempos atuais. Então, para que eu possa ter a noção, por que estamos vivendo toda essa atrocidade, toda essa desavença? Porque até o último Adão na face da terra, quantas vezes a terra já foi exterminada? Por dilúvio, por catástrofe, o dilúvio de Pompeia, o incêndio em Roma, destruição de Jerusalém, o incêndio dos templos, a catástrofe, a epidemia, os ebola, a febre amarela, a varicela, as tiranias, o vírus não está só apenas fora dos homens. Está dentro do ser humano, gente, de Hitler. E agora nós temos dois vírus circulando no Brasil, que é o vírus que contamina o nosso corpo, e temos um vírus dentro da nossa própria sociedade, principalmente dentro da elite, e aqueles que seguem a besta, que foram para domingo lá para São Paulo, contaminar as instituições garantidas por mais de 30 anos.
Vocês estão entendendo? Quem segue a besta, quem segue essas coisas deterioradas, isso sempre seguiu, gente. Nós não podemos eliminar, mas e que proveito nós podemos tirar disso tudo? Diante de tudo que estamos acontecendo atualmente, que no fim dos tempos surgiria a ruína, o coração dos homens se esfriaria para a caridade, ninguém tem piedade. E se você olhar para o coração desse Bolsonaro, ele não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma piedade por nenhum ser humano que está morrendo, nenhuma mesmo. Porque um dia o Frei Arthur, ao confessar isso para ele, que eu falei, meu filho, isso não pode falar. Tu será rejeitado por muita gente se você disser assim. Olhar para uma pessoa e olhar que aquela pessoa não tem um coração bom. Isso é um dom reservado que Deus te deu, filho, você não pode dizer. E quando eu olho para aquele senhor Bolsonaro, pelo amor de Deus, não era para mim estar falando isso, tá, seu Pedro? Agora acabou saindo. Tá bom, eu não vou apagar meu vídeo por causa disso. Então, vocês estão entendendo? Não é culpa minha, Deus me deu um dom. E eu sei inteiramente o que se passa no coração daquele homem, né? Com certeza que ele tem umas raízes e os seus filhos vêm. Eu não estou falando que os 4 senadores do Bolsonaro sejam igual ao pai. Eu não estou polemizando isso aí. Mas com certeza que há uma raiz entranhada ali. Porque o pecado não só destragou o pecador do paraíso, são as consequências sociais. O que o pecado se alastra numa raiz social. O pecado moral, o pecado social, numa forma como está acontecendo agora no Brasil, no mundo, ele é muito pior do que o pecado original. Porque o pecado original, se ele defende em células, como aquele que diz, Jesus disse que viria uma seita no mundo que mataria os seus irmãos como se estivesse cometendo um culto a Deus. Vocês estão entendendo? Não é só matar como os terroristas matam lá, degolam. Gente, nós matamos as pessoas com desprezo, com ironia. Isso é o pecado moral, a imoralidade no mundo, como está acontecendo agora, diante dessa cela divisória que é uma minoria. Para aí, é uma minoria que está insuflando o Brasil. Eu coloco 95% de nós brasileiros, que lutar com uma maioria de 5%, eles não vão vencer a democracia no Brasil, não vão vencer o poder democrático, não vão vencer essa tirania desses poderes. Vamos sair fortalecidos com certeza que o nosso poder democrático, de raízes anteriores, que deixar essa chama terror da ditadura no Brasil, do AI-5, a tortura. Entendeu? Vamos dar as mãos, vamos rezar, não vamos destruir o princípio do mal, não vamos poder, mas vamos se concentrar no regime sólido, democrático que nós temos nesse Brasil, que foi consolidado pela democracia por aqueles que são da maioria da população.